Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quinta-feira, 3 de outubro, antevéspera da partida entre Botafogo e Atlético Paranaense pela 29ª rodada do Brasileirão, partida que vai ser realizada lá em Curitiba, na Liga Arena, um estádio onde historicamente o Botafogo tem muita dificuldade. Não é à toa que desde 2008 o Botafogo não sabe o que é vencer o Furacão nos seus domínios, mas se quiser manter a liderança nessa rodada, é bom a gente fazer a nossa parte. Tabu existe para ser quebrado. Um belo dia essa vitória vai acontecer. Então que seja nesse sábado. Já amanhã o Fortaleza tem a chance de assumir provisoriamente a ponta da tabela. Vai encarar o Grêmio lá em Porto Alegre. Jogo complicado. O Leão do Pici em casa realmente vai rugindo alto. Não tem uma derrota sequer jogando no Castelão. Agora, quando é visitante, a coisa muda completamente de figura. Será que dessa vez o Fortaleza vai surpreender? No sábado, às 16h30, o Botafogo vai jogar e o Palmeiras também, mesmíssimo horário. Então a gente vai estar acompanhando a partida do Botafogo, mas com aquele olho no que está acontecendo também no jogo do Palmeiras. Tudo bem, o Botafogo é líder, a gente não precisa ficar secando ninguém, se fizer a nossa parte sempre, ninguém ultrapassa a gente na ponta da tabela. Mas se o Palmeiras deixar 2 pontinhos pelo caminho que seja contra o Bragantino e depois contra o Juventude de Caxias do Sul, ninguém vai ficar chateado, não é verdade? Então vamos torcer por uma vitória do Botafogo e que o Red Bull Bragantino esteja num dia inspirado, que assim seja. Agora, Fogão, o ponto mais interessante aqui desse vídeo nem é falar sobre Campeonato Brasileiro. A gente ainda vai falar bastante sobre isso nessa quinta, também nessa sexta, no próprio dia da partida, mas nesse momento eu quero destacar a entrevista do Igor Jesus que ele concedeu ao programa Último Lance da TNT Esportes. Inclusive foi publicado aqui no YouTube um vídeo de cerca de 25 minutos, muito bacana a entrevista, recomendo que você assista porque o nosso centroavante teve algumas falas ali bem legais. Eu vou destacar alguma delas aqui e complementar com uma visão que eu entendo que é super necessária e importante. Saber de onde você veio é sempre fundamental para que você possa valorizar o que você está construindo. Pelo menos eu acredito nisso. Primeira declaração do Igor Jesus que eu quero trazer aqui para vocês é a seguinte. Se liga só no que o nosso Camisa 99 disse. Abre aspas. Botafogo é um clube em alta. Tem brigado por títulos. Não que o Atlético, ele recebeu proposta do Atlético Mineiro antes de fechar com o Botafogo. Não brigue. Mas eu acho que é tempo de Botafogo. Se Deus quiser, nós vamos alcançar esses objetivos e dar muitas alegrias aos torcedores. Optei pelo Botafogo porque sabia que poderia chegar em um nível maior e viver momentos como esse de poder brigar por títulos mostra que não fiz uma escolha errada. E aqui eu quero fazer a minha história, conquistar títulos e um dia poder jogar na Europa porque é um sonho de menino. Quero fazer meu melhor aqui para poder sair pela porta da frente e viver esse sonho. O Botafogo, antigamente, ele era um clube de passagem para outras equipes do futebol brasileiro. Jogadores chegavam no Botafogo vindo de uma equipe de menor expressão, jogavam no Botafogo uma temporada, porque o Botafogo só tinha capacidade para fazer contrato de 1 ano de duração, e aí ficava naquela de, não, vamos renovar e tal, mas no fim das contas saía, porque ia receber um salário muito maior, seja num Cruzeiro, num São Paulo, num Corinthians ou outra equipe. Vocês sabem como é que funcionava no Botafogo. Hoje, as coisas mudaram completamente. E é claro que você sabe disso. Basta você ver tudo que está acontecendo ao redor do Botafogo, tudo que a gente está vivenciando com o Botafogo. Depois de 51 anos, estamos numa semifinal de Copa Libertadores. Isso por si só já seria motivo suficiente para comprovar um ponto. Mas quando a gente olha o todo, quando a gente olha todo o contexto onde o Botafogo está inserido, o nível de mudança não deixa de nos surpreender um dia sequer. Porque 3 anos, cara. 3 anos de projeto e olha tudo que já mudou no Botafogo. E tu não precisa nem voltar na época da Associativo não, tá? Se você pegar 2022 em diante, no próprio período da era SAF, o tanto de coisa que o Botafogo já avançou, já evoluiu, fica parecendo que a SAF Botafogo existe há muitos e põe muitos anos nisso. Mas na verdade a gente ainda está na etapa de curtíssimo prazo do projeto. Porque um projeto dessa magnitude ele é dividido assim, né, na linha do tempo. Você tem o curtíssimo prazo, você tem o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. E o Botafogo ainda está nesse período, né? De curto prazo, pelo menos assim. Vamos botar os primeiros 5 anos. É um período de curto prazo. E a gente já está na semifinal de Copa Libertadores, novamente liderando o Brasileiro, disputando o título, fazendo uma segunda janela excepcional com 8 contratações do mais alto nível. Muitas coisas mudaram no Botafogo.
Todos nós sabemos disso, mas quando você tem um atleta do Botafogo que deixou de ir para o Atlético Mineiro e preferiu fechar com a gente porque entende, é tempo de Botafogo, cara, isso soa como música para os meus ouvidos. Eu não sei como é que vocês interpretam isso. Mas é muito legal você ver tudo que está acontecendo no Botafogo. E um atleta nosso, um jovem que volta do mundo árabe, nem queria ir para lá, tá? O Igor Jesus deu uma declaração nessa entrevista dizendo, na verdade eu nem queria ir para o mundo árabe, mas era tempo de pandemia, o Curitiba não estava vivendo um bom momento financeiro, precisava fazer dinheiro, e aí ele foi negociado, mas nem era desejo dele ir para o mundo árabe. Acabou indo, se destacando e hoje está no Botafogo. Há um tempo atrás, antes da gente virar SAF, talvez até no primeiro ano de SAF, se você tivesse ali uma proposta do Botafogo, uma proposta do Atlético Mineiro, considerando que o Atlético Mineiro, nessa questão de montar grandes elencos e tal, já estava mais consolidado, seria inimaginável você ter um atleta optando por vir ao Botafogo. Vamos ser sinceros aqui, não tem problema nenhum a gente falar isso, porque é a realidade. Quantas e quantas vezes o Botafogo, na época da associativa, então nem se fala, mas mesmo aí na era SAF, no primeiro ano, o Botafogo está interessado nesse, está interessado naquele, mas não tinha ainda tudo que era necessário para ser realmente atrativo, da maneira como é hoje. Hoje, qualquer atleta que você vai conversar, sendo alguém representando o Botafogo, essa pessoa vai parar para ouvir, cara. Vocês têm noção de como isso é significativo? É um detalhe, cara. É um detalhezinho, nada demais. Pô, o cara vai parar para ouvir a proposta. Mas não é só que ele vai parar para ouvir a proposta. Ele vai parar para ouvir de forma muito interessada mesmo. Porque hoje o Botafogo é um clube que oferece uma estrutura, conforme o próprio Alex Telles colocou, nível Europa, e ainda vai melhorar, é bom que se diga. A gente ainda vai ver muita evolução na questão estrutural do Botafogo. É bom deixar isso bem claro, porque a gente concluiu aí o núcleo de saúde e performance nessa parceria com a Life Fit, mas ainda tem coisas por fazer lá. Ainda tem outras etapas para evoluir, a área molhada, por exemplo. Então a gente ainda vai ver muita coisa bacana acontecendo no Botafogo. Mas hoje já dá para perceber toda essa transformação. Tudo, a briga pelo título, a parte estrutural, a imagem do Botafogo, a maneira como o Botafogo se posiciona no mercado, todo o desenvolvimento desse projeto, que ainda tem vários capítulos para escrever e percorrer, né? A gente pode colocar assim. O Textor ainda quer fazer muita coisa e precisa mesmo. Por exemplo, em relação à nossa categoria de base, o Botafogo ainda não é um clube revelador. Está fazendo uma ampla reformulação na sua base e tudo mais, mas ainda não tem a estrutura de ponta para você poder realmente virar, meu irmão, uma fábrica de revelar talentos. Que o novo Neymar surge aqui, o novo Rodrigo surge aqui, sabe? Esses caras que são muito talentosos, que vão fazer a diferença técnica, mas também a diferença financeira. É uma transformação absurda. Absurda. E eu fico muito feliz, assim, de ver um jogador como o Igor Jesus, talentoso, que, pô, chegando no Botafogo, tá fazendo uma baita diferença, que ele fale dessa forma sobre a nossa grande paixão, sabe? É tempo de Botafogo. Sabe essa história de que o Botafogo é o clube do futuro? Na verdade, o Botafogo é o clube do presente e é o clube do futuro também. Porque no hoje a gente já faz frente a qualquer equipe do futebol sul-americano e, meu irmão, no futuro a tendência é seguir dessa maneira. Você tem receio de enfrentar alguma equipe do futebol brasileiro ou do futebol sul-americano? Zero receio de enfrentar qualquer um. Ah, mas você pode jogar uma final de Libertadores contra o River no Monumental de Núñez. O nosso time tem capacidade para chegar num cenário como esse e se sagrar campeão. Cara, é muito surreal. É tempo de Botafogo mesmo. E isso coloca um sorrisaço no nosso rosto. De uma maneira assim, absurda, né, cara? É uma felicidade você saber que o Botafogo hoje ele tá trilhando esse caminho de ser um destino super atrativo, porque o Botafogo é um time que vai brigar por todos os títulos, porque o Botafogo tem uma ponte através do grupo Multiclubes diretamente com o futebol europeu, porque a gente está passando por uma transformação, cara, surreal. Eu já disse aqui, a maior história de transformação do futebol sul-americano. Entre as grandes equipes do continente, nenhum vai ter uma história de superação e de reconstrução nessa magnitude. Porque o botafoguense, irmão, o botafoguense passou por todos os momentos de bosta possíveis.
Tudo que poderia acontecer a gente viu. Tudo, tudo, tudo. Rebaixamento 3 vezes, ficar com medo de não subir, de cair para a terceira divisão. A gente chegou a ficar em 14º lugar na Série B, cara. E hoje a gente está na semifinal de Libertadores. A história do River Plate de reconstrução foi muito bacana também. Mas a do Botafogo, cara, ela vai superar em muito, porque o River Plate caiu uma vez. E aí começou a ganhar uma coisa atrás da outra, né? Mas o Botafogo não, cara. O Botafogo veio nesse século definhando e agora a gente está onde a gente está. Esse ano, a gente tem tudo para fechar a temporada com, meu irmão, um sorriso de orelha a orelha, em êxtase absoluto. Que assim seja, porque é tempo de Botafogo. O Igor Jesus está corretíssimo. É tempo de Botafogo. E continuará sendo em 2025, em 2026 e assim sucessivamente, com toda certeza, conforme o Textor já falou. A gente vai ver o Botafogo disputando os títulos durante um longo período. E que a gente possa empilhar uma taça atrás da outra, que vai ser uma coisa, minha Nossa Senhora. Tô indo nessa. Quero saber a sua visão sobre essa situação de quando você tem um atleta do Botafogo que enaltece o momento que o Botafogo está atravessando, toda essa reconstrução. A gente consegue perceber tudo que está acontecendo, mas eu confesso que quando tem um atleta que passa essa visão de dentro, né, a percepção dele como jogador e profissional do time, da SAF, eu sempre acho muito legal, cara. E olha, tem outras tantas declarações que eu até poderia colocar aqui, mas vale muito a pena tu chegar lá no canal da TNT Esportes aqui no YouTube. O último lance foi ontem, entrevista com o Igor Jesus. 25 minutinhos que vai valer a pena demais. E eu não vou tirar esse espaço do programa que eles fizeram, porque realmente vale a pena, tá? Fica a dica, fica a dica. Por hora é só, tô indo nessa, daqui a pouco na hora do almoço eu tô de volta, então inscreva-se, deixa o seu like, isso fortalece demais aqui o nosso trabalho, beleza? Tô indo, Fogão, beijo no coração, fui, valeu!